Uma vez mais, cumprimentamos vocês que são inscritos no canal com a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Nós somos convidados a conversar com Deus, a lançar sobre Ele a ansiedade, falar tudo aquilo que está no nosso coração, aquilo que está nos incomodando, comunicar a Deus. E a Bíblia garante, diz que o resultado disso é que Ele derrama paz, a paz de Deus em nossos corações. Nós vamos fazer leitura e explanação e comentário hoje do Discipulado 1. Em destaque está a lição de número 12, que tem por título: O discípulo e o fruto do Espírito Santo. O texto bíblico base está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, no qual diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Nós vamos direto aí para o comentário, lendo a introdução, na qual diz: Em contraste com as obras da carne, o fruto do Espírito possibilita ao cristão autêntico viver de modo íntegro diante de Deus e dos homens. Naturalmente, o homem não consegue obter esta condição por esforço próprio. É necessário, portanto, submeter-se incondicionalmente ao Espírito de Deus. O fruto de Gálatas 5:22, conceituado como expressões de caráter cristão, está no singular, provavelmente por tratar-se de uma única notável virtude implantada pelo Espírito Santo de uma só vez no crente. É através do fruto do Espírito que o cristão participa da natureza divina. É destacado já na introdução que essa produção de resultados ou produção do fruto do Espírito, ela não depende só do homem, não depende só de um esforço próprio, Ela depende, sim, de agora como cristão, aquele que aceitou Jesus, aceitou o sacrifício da cruz, pretende andar com ele, ele com a ajuda do Espírito, ele passa a produzir fruto, o fruto do Espírito, E está no singular porque é uma virtude, O cristão, necessariamente, ele precisa produzir fruto. É isso que o evidencia como alguém que está ligado a Jesus Cristo, porque Jesus é comparado lá em João, capítulo de número 5, deixa eu entender, João 15, aliás, ele é comparado com uma videira, ou seja, a videira e a seiva. A seiva é aquilo que está dentro da videira que dá resultado ao fruto, o fruto alimentado por essa seiva. Então, naturalmente, a caridade, o amor, o gozo e a paz são oriundas de Deus, do Espírito de Deus. E uma pessoa que se diz cristão, ela tem que condizer a isso. Vamos para o número 1, certamente a gente vai reforçar alguma coisa que foi lido agora. Número 1, tópico de número 1, a natureza do fruto do Espírito. O que representa e em que consiste o fruto do Espírito na vida do crente? O fruto do Espírito consiste nas 9 virtudes ou qualidades da personalidade de Deus implantadas pelo Espírito de verdade no interior do crente, com a finalidade de conduzi-lo à perfeição, ou seja, à imagem de Cristo. Em suma, o fruto do Espírito representa os atributos de Deus ou traços do seu caráter. O crente precisa absorvê-lo com a ajuda do Espírito Santo. O fruto tem sua manifestação na vida interior, vem de dentro para fora, é o desenvolvimento da semente que caiu em boa terra e produz para a glória de Deus. Então, um pequeno, vamos dizer assim, comentário e definição do que é o fruto do Espírito são características de Deus dentro do cristão, dentro do ser humano que aceitou Jesus. Atributos de Deus, qualidades do próprio Deus, que existem em Deus e agora serão manifestadas naquele que decidiu-se por Cristo Jesus. O número 1
do tópico 1, né, nós estamos falando da natureza do fruto do Espírito, diz assim: o fruto do Espírito representa expressões do caráter cristão. O caráter cristão verdadeiro expressa-se no fruto do Espírito, que é resumido no amor. Do amor surgem todos os demais atributos de Deus que são desenvolvidos no crente pelo Espírito Santo que nele habita. É por isso que o amor aparece encabeçando a lista das virtudes cristãs geradas pelo Espírito de Deus, por ser a fonte originária de todas as demais virtudes. Nós observarmos em Gálatas capítulo 5, que foi o texto base, verso 22, o amor, ele é o que encabeça, é a primeira virtude desse fruto do Espírito, né, desse fruto que tem vários gomos. Então, por intermédio do amor de Deus, que é um atributo de Deus, né, é uma qualidade própria de Deus, é algo que a Bíblia diz que Deus é o próprio amor. Nós estamos falando do amor ágape. Então, esse amor derramado pelo Espírito Santo, de acordo com Romanos 5, ele é a primeira das virtudes para que as demais também sejam, vamos dizer assim, sejam demonstradas, né? E uma coisa importante, né, dentro do comentário, é que isso parte de dentro para fora. Ele não parte de fora para dentro. Então, infelizmente, existe até mesmo pessoas que falsamente se convertem, né, e expressam de forma externa amor, alegria ou coisas do Espírito, mas na verdade, no seu interior não tem nada daquilo. Originalmente, quem se envolve com Deus através de Jesus e recebe do Espírito a virtude, ele produz de dentro para fora, né? Ele não finge ser, ele é. Vamos lá, número 2, nós estamos falando ainda da natureza do fruto do Espírito. O número 2, o tópico 1 diz: o fruto do Espírito representa a maturidade cristã. O Espírito Santo produz o fruto do caráter cristão em nossa vida somente à medida em que cooperamos com ele. As línguas, as profecias e até mesmo o conhecimento são úteis e são dons maravilhosos do Espírito Santo. Mas sua presença em nossa vida nem sempre é uma indicação de nossa maturidade cristã. A medida de nossa maturidade em Deus depende de quão bem temos permitido que o Espírito Santo produza os traços do caráter de Jesus em nossas vidas. A maturidade espiritual envolve melhor entendimento do Espírito de Deus e das necessidades das pessoas. O fruto do Espírito é resultado na vida dos que participam da natureza divina, ou seja, dos que estão ligados a Cristo, a videira verdadeira, de acordo com João 15, do verso 1 ao verso 5. Maturidade em Cristo envolve a união com Ele, a limpeza ou a poda, a disciplina pelo Pai e a frutificação. Essas são as condições da frutificação e, consequentemente, vida cristã valiosa, né? É muito interessante frisar aqui, no número 2, que o fruto ele representa a maturidade cristã. Nós estudamos aí, se você destacou e acompanhou bem, nós estudamos anteriormente sobre dons do Espírito Santo, que são maravilhosos, essenciais. Eles demonstram uma manifestação do Espírito nas nossas vidas. Mas o autor aqui, ele faz questão de frisar que os dons espirituais, mesmo existentes na vida de qualquer pessoa que é crente ou cristão, ele não demonstra a maturidade espiritual de uma pessoa. O que realmente demonstra a maturidade, a demonstração do caráter de Deus na vida de uma pessoa, justamente são os resultados que ele produz. Sendo radical na expressão, exemplo, não adianta uma pessoa profetizar, falar em línguas, não adianta uma pessoa ter dons de maravilhas, dons extraordinários, mas a vida dela, ela não produz aquilo que é primariamente o amor, ela não tem uma alegria do Espírito, ela não tem domínio sobre si mesmo com a ajuda do Espírito, ela anda na contramão, né, do fruto, e ao contrário disso, ela se envolve com obra da carne,
né? Que a obra da carne aí são 16 itens muito fortes nas suas expressões, desde pecados sexuais, desde pecados de idolatria, desde pecados de feitiçaria, né? Desde pecados de conflitos, né? Então não adianta uma pessoa profetizar, pregar bem, né? Falar em línguas estranhas, revelar, e se ela não produz o fruto do Espírito, o que dá destaque a ela, que ela está ligada a Jesus Cristo, nosso Senhor, é justamente a produção do fruto que demonstra o caráter de Jesus. Eu quero ler aqui para você, lá em João 15, a gente citou anteriormente aí, mas diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, ou seja, ligado a Jesus, e eu em vós, e ele também estará ligado em nós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. É enfático, né? Não tem como produzir esse fruto do Espírito sem ter um contato, uma ligação, uma intimidade que se adquire através da oração, do jejum, da busca, da separação para Deus, né? Em suma, maturidade em Cristo envolve a união com Ele, né? E o interessante, né? Aquele que já produz, ele é limpado para que produza mais. Aquele que não produz, diz a Bíblia Sagrada, que vai secar, as varas que se secam será lançada no fogo, né? A interpretação diz, né, que produzir fruto do Espírito está relacionado também a uma questão de salvação, né? Não adianta, se não produzir fruto do Espírito, a Bíblia é enfática em dizer que esses galhos que não produzem frutos um dia serão lançados no fogo. Continuando, nós vamos entrar agora no tópico de número 2. O tópico de número 2 diz: virtudes ou qualidades do fruto do Espírito. Nós vamos ver qualidades universais. Amor, alegria e paz. Amor, alegria e paz são virtudes direcionadas ao nosso relacionamento com Deus. Agora nós vamos pormenorizar aqui cada palavra, tá? Cada palavra. Interessante que, por certo, nós vamos citar algumas fontes. No caso é o Novo Testamento, é o grego, né? Vamos lá, amor. A palavra caridade ou amor neste trecho das Escrituras é a tradução da palavra grega ágape. Este é um amor que flui diretamente de Deus. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5. É um amor de tamanha profundidade que levou Deus a dar o seu único filho como sacrifício pelos nossos pecados, de acordo com João 3,16. É o amor de Jesus por nós. Conhecemos a caridade nisso, que ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16 e João 15, do verso 2 ao verso 13. Então, Deus enviou seu Filho que se doou por nós, se entregou por nós e nos amou. E esse princípio, ele deve ser manifesto em relação agora ao próximo, ao nosso irmão, né? Aquele que foi junto com nós gerado por Cristo, né? É muito fácil amar os seus entes queridos, como os pais, filhos, esposos, parentes, amigos, as esposas, etc. Mas somente pelo Espírito Santo você é capaz de dedicar o amor aos seus inimigos, de tal forma que lhes deseje o bem e perdoa suas ofensas, de todo o coração, para jamais se lembrar delas. Então, amar quem nos ama é muito fácil. Amigo, irmão, parentes, etc. Pessoas ligadas a nós. Mas o amor, ele tem um efeito maior e real quando nós amamos quem não merece amor. Nós somos de pessoas que talvez nos odeiam, pessoas que são inimigas declaradas de Cristo, tendo-se a oportunidade de demonstrar o amor que nós recebemos do Espírito e de Deus por essas pessoas. Nisso está a essência e, quem sabe, de uma mudança dessa pessoa. Eu não estou falando daquela pessoa que
conscientemente que ela já, de forma determinada, ela já rejeitou o amor de Deus, né? Eu estou falando de pessoas que, mesmo sendo declaradas inimigas, nós ainda enxergamos um fio de esperança na vida dessas pessoas para que sejam mudadas e transformadas. Então, o amor ágape, nós dizemos que ele é altruísta, ou seja, é um amor dedicado sem desejar receber em troca, que é o modelo de Jesus, né? Muitas pessoas dizem assim, mas eu não sou Jesus Cristo. Você pode até não ser Jesus Cristo, mas você é discípulo de Jesus Cristo. Se você é discípulo de Jesus Cristo, se ele é teu mestre, você tem que fazer conforme ele ensinou, né? E mesmo que isso muitas vezes exige de nós um preço, né? Vamos lá. Nós estamos no tópico de número 2, estamos falando das virtudes ou qualidades do fruto do Espírito. E nós estamos falando em destaque das qualidades universais, gozo ou alegria. Trata-se daquela qualidade de vida que é graciosa e bondosa, caracterizada pela boa vontade generosa nas dádivas aos outros, resultando de um senso de bem-estar, sobretudo de bem-estar espiritual, por causa de uma correta relação com Deus, apesar das dificuldades financeiras, das enfermidades, das calúnias. Pela atuação do Espírito Santo, o crente está cheio de gozo em sua alma, como os apóstolos Paulo e Silas, presos injustamente por causa do Evangelho. Em vez de murmurarem, cantavam e oravam. Leia lá Atos 16, verso 25, confira você mesmo. Então, que gozo é esse? O gozo ou alegria é o charis, né? Esse gozo ou alegria, ele interdepende da circunstância que uma pessoa está passando. Por quê? Porque ele é um sentimento eterno dado pelo Espírito. O Espírito é inabalável. Então o Espírito de Deus derrama alegria dentro do coração das pessoas. Eu costumo dizer que hoje as pessoas buscam alegrias pré-fabricadas, né? Muitas vezes na droga, na bebida, numa noite desregrada, sabendo que muitas vezes que estão longe de Deus, numa satisfação apenas momentânea. Eu sei que isso tudo passa e no outro dia, muitas vezes, vem só, nós chamamos de ressaca moral, né? Ou seja, a pessoa, mesmo que ela não admita, né? Mesmo que ela não fala assim, foi ruim, foi frustrante, porque só traz os resultados negativos nos outros dias e muitos vão até mesmo à depressão. Por quê? Porque não buscam na fonte de alegria que é Jesus Cristo, né? O exemplo que nos foi dado aqui foi de Atos 16, 25, né? Paulo e Silas pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, falando da ressurreição, falando de Jesus Cristo. Numa situação, expulsou o demônio de uma pitonisa, de uma mulher que adivinhava, e por causa disso mandaram prendê-los, lançar na prisão e açoitá-los. Eles foram açoitados, receberam o castigo, né? Foram presos. Perto da meia-noite, essas mesmas pessoas que levaram os açoites, elas estavam cantando a Deus. Não é que elas são irracionais. Tinha motivo para, né, tá amargurado ou de uma forma. Não. É que elas tinham o Espírito Santo na vida dela. E o Espírito Santo, como nós dizemos em comentários anteriores, não é por uma questão própria que eu consigo produzir o fruto do Espírito. Eu vou de encontro, o Espírito se derrama e isso é produzido na minha vida. Não é algo irracional, é algo de Deus, alegria por Deus. Se nós abrirmos um parênteses aqui, nós vamos ver que muitos mártires da nossa história, eles se sentiram felizes porque estavam morrendo por uma justa causa, por uma causa nobre que era por amor de Jesus Cristo, seu Senhor, né? Então, isso só se entende espiritualmente, né? Mas o gozo, a alegria, ela existe e ela cura qualquer ferida, né? A Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto, mas pelo espírito angustiado abate o homem, né? E que você possa experimentar a alegria do Espírito Santo. Vamos lá, letra C, paz. Trata-se de uma qualidade espiritual produzida pela reconciliação, pelo perdão dos pecados, pela conversão da alma transformada segundo a imagem de Cristo. Romanos 12, 18, leia Romanos 5, 1 também. A queda do homem no pecado destruiu a paz com Deus e com outros homens, com o próprio ser, com a própria consciência.
foi por meio da instrumentalidade da cruz que Deus estabeleceu a paz. Colossenses 1:20. O crente vive no meio da violência que gera insegurança e medo nas pessoas, mas essa virtude do Espírito lhe concede tranquilidade e confiança. Lembrando muito bem que paz, em algum sentido, significa ausência de conflitos. E nós não estamos falando dessa paz. Nós estamos falando da paz que, antes de tudo, ela é resultado de estar reconciliado com Deus. O homem, lá no Éden, por causa de Adão e Eva, ele perdeu contato com Deus, ficou de mal com Deus. Mas aí veio Jesus, o próprio Deus fez uma promessa em Gênesis 3:15, dizendo que haveria um que pisaria a cabeça da serpente, que seria a semente da mulher. E esse alguém, claro, é Jesus Cristo. E quando Jesus veio, ele estabeleceu a paz. Ele estabeleceu a paz. Então, através de eu estar reconciliado com Deus por causa da cruz, do arrependimento, do reconhecimento, então eu recebo paz, eu estou de bem com Deus. Não significa que eu não vou passar por situações na minha vida, né? Vou passar sim, mas eu vou passar com a paz interior no coração, sabendo de quem eu sou, quem estou reconciliado. Eu estava de mal com Deus antes, mas agora eu estou de bem por causa de Jesus Cristo, que fez essa amizade entre nós. Então, paz, ela não resume só na ausência de conflito. Muitas pessoas pensam assim, eu vou morar no meio do mato, porque lá eu vou ter paz. Mentira, ela pode ir até para o meio do mato, mas se ela não tiver Jesus como fonte da sua paz, ela vai continuar em conflito interior. Porque nós precisamos de Deus para ter paz, nós precisamos do Espírito Santo para ter paz, nós precisamos de Jesus Cristo para ter paz. Que o nosso coração esteja limpo, para que ele derrame e esse fruto do Espírito seja derramado em nosso coração. Vamos lá, 2, qualidades sociais. Quais são essas qualidades sociais? Longanimidade, benignidade e bondade. São virtudes direcionadas ao relacionamento entre cristãos. Longanimidade é uma qualidade atribuída a Deus. Ele tem tolerado pacientemente todas as iniquidades dos homens, não se deixando levar pela ira e furor. Manifesta seu amor, bondade, misericórdia, não usando sua justa indignação. De nós, os crentes, é esperado que nossas relações com os outros homens se caracterizem pela longanimidade, do mesmo modo que Deus tem agido conosco. As referências aí para que você possa estar lendo, ela está aí em 2 Coríntios 6:6, Colossenses 1:11 e 3:12. Se Deus não fosse misericordioso e longânimo para conosco, teríamos sido imediatamente consumidos. Algumas pessoas falam longanimidade, para entendermos, ânimo longo. A Bíblia diz no livro de Pedro que alguns falando que Jesus estava demorando. Aí a palavra diz assim, que ele não demora, ele tem o tempo certo e que ele é longânimo para convosco. O que significa? Que ele estica o prazo para uma pessoa se converter. Ele dá oportunidades antes de ele aplicar o juízo dele aqui em vida e depois o juízo pós-morte, né? Porque não adianta, é inegociável. Morrer sem Jesus é prejuízo. A Bíblia dá direito, fala que o homem morre uma vez, depois disso segue-se o juízo. Então, a longanimidade de Deus estica, né? Ela dá prazo para o homem voltar à sua presença. E nós precisamos também ser longânimo com as pessoas. Precisamos que esse fruto, ou seja, dar uma oportunidade de mudança para aquela pessoa. Não a condenar em primeiro plano, porque Jesus, o Deus Todo-Poderoso, não fez assim com a gente. Ele tinha razões e tem razões muito justas, porque nós somos pecadores, né? De imediatamente bater o martelo e nos sentenciar. Mas quantos de nós recebemos uma segunda oportunidade? Eu sou prova disso. Recebi uma segunda oportunidade de vida, sendo que era para estar morto, sendo que era para estar condenado e até mesmo no inferno, né? Então, longanimidade. Vamos falar da benignidade. Letra B. Benignidade no original grego significa bondade ou honestidade. O crente que possui essa virtude é afável e gentil para com seus semelhantes, não se mostrando inflexível e amargo. Deus é a fonte dessa qualidade. E Cristo, o melhor exemplo. Ele foi uma pessoa imensamente gentil, conforme o Evangelho retrata. Essa virtude torna o crente benigno, desejoso do bem a todos, principalmente para com seus inimigos. Sim, benignidade
é olhar para alguém sem fazer um juízo dela, mas desejar-lhe o bem, independentemente de quem seja ou do seu comportamento. Vamos lá? Bondade. Bondade representa generosidade que flui de uma santa retidão dada por Deus. Se antes você praticava o mal, agora é bom para todos, sem exceção de pessoas. Antes, sem a virtude do Espírito, sem a comunhão com o Espírito Santo, nós procurávamos praticar a maldade. Mas hoje, nós procuramos deixar fluir a bondade de Deus em nossos corações para assim as pessoas serem alcançadas. 3. Do tópico 2, demais qualidades: fidelidade, mansidão e temperança ou domínio próprio. A. Fé ou fidelidade. No original grego significa tanto confiança quanto fidelidade. A fé que indica confiança em Jesus Cristo. Efésios 2, 8 e 9. Mediante esta qualidade do fruto, podemos alcançar a medida total da plenitude de Cristo, de acordo com Efésios 4, 13. À medida que esse fruto amadurece em nós, nossa confiança em Deus é fortalecida. A fé não é produto humano, ocorre através da operação divina e consiste em confiança plena de alma em Cristo, resultando de uma experiência com Ele. É a certeza que Deus existe, está sempre conosco e para nós e tem capacidade de nos dar vitória. Então a palavra fé aí, vem de uma palavra grega chamada pistis, que significa fidelidade ou fé, confiança. O derramar do Espírito em nossas vidas nos leva a ter uma confiança em Deus, uma confiança de que o amanhã está totalmente nas mãos dele, uma confiança de que um dia ele vai nos buscar, confiança e fé, né? Uma fé que ele está sempre conosco, todos os dias, independentemente da circunstância em que nós estamos atravessando. Vamos lá, letra B, nós estamos aí no número 3 do tópico 2, correto? Então a letra B vai dizer mansidão. Trata-se de uma submissão do homem para com Deus e em seguida para com o próprio homem. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade que nos leva ao reconhecimento do valor alheio e à recusa de nos considerarmos superiores. Jesus disse: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa virtude torna você manso e calmo, quando antes era agressivo e se irava por qualquer coisa que o contrariava. Então, mansidão, né, é a submissão. Submissão seja ao seu líder eclesiástico, seja ao seu patrão, seja às pessoas que são superiores a você em uma empresa, ou submissão a algo dado por Deus. Mesmo que hierarquicamente essa pessoa seja inferior, entre aspas, né? Então, é se submeter. E dentro dessa submissão, por nós estarmos cativos a Deus e prestarmos conta a Deus, nós não vamos agir de forma agressiva, de forma inesperada, porque antes de eu agir por conta própria, eu devo justificativas e satisfação a Deus. Essa virtude torna você manso e calmo, quando antes era agressivo e se irava por qualquer coisa que o contrariava, né? Que Deus derrame em nós sempre mansidão. C, temperança, parece ser o somatório de tudo. Quem possui tem o domínio próprio, né? Vamos lá. Nas palavras, há um ditado popular que afirma: não devemos falar o que sabemos, mas sim sabermos o que falamos. Isso é o que pode chamar de sobriedade e domínio próprio. Então, o que é o domínio próprio? Mesmo que você tenha na sua mente a vontade de se expressar para uma pessoa, e você sabe que essas palavras trarão prejuízos, né? Então, antes de expressar, você domina-se a si mesmo, com a ajuda do Espírito, bem claro, para que ao pronunciar ou falar, as palavras elas não criem uma circunstância adversa maior de conflitos. Você encontra nas Escrituras Sagradas diversos exemplos de pessoas mal-sucedidas porque falaram demais. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, o criticaram por ter se casado com uma estrangeira. Deus então os castigou.
Ela, por ser a mentora da crítica, ficou leprosa por 7 dias. E ambos perderam o direito de entrar na terra prometida, né? Então está aqui um exemplo objetivo, né? Miriam podia ter ficado quieta, simplesmente, em silêncio, quieta, sem fazer sua crítica. Mas a falta de domínio na sua própria língua fez com que ela criticasse um homem de Deus que estava na presença de Deus, e por conta disso tanto ela quanto o seu irmão foram punidos por Deus. Nas ações, 4 jovens judeus levados cativos para a Babilônia foram escolhidos por Nabucodonosor para realizar um curso e depois servir ao governo caldeu. O rei ordenou que os alimentasse com todas as iguarias da mesa real. Daniel e seus companheiros propuseram em seus corações. Leia Daniel 1,8. Solicitaram então ao dispenseiro que lhes fornecesse apenas legumes durante 10 dias. Se após esse período seus semelhantes estivessem abatidos, se após este período seus semblantes estivessem abatidos, aceitariam o manjar do rei. No entanto, se apresentassem em bom estado de saúde, continuariam com a refeição escolhida por eles até o final daquele treinamento. Após aquele período de 10 dias, seus semblantes eram melhores do que o dos demais jovens. Por isso, continuaram com aquela alimentação à base de legumes até o final do curso. Essa é uma demonstração de sobriedade, força de vontade e temperança dos 4 jovens judeus. Então eles tiveram que dominar-se a si mesmo, com a ajuda do Espírito, para não comer nada que era consagrado aos deuses da Babilônia. E foram bem-sucedidos. A Bíblia diz que seus rostos ficaram mais formosos do que os demais que estavam tendo outro tipo de alimentação. Então é um tipo de, vamos dizer assim, de temperança, domínio próprio. Nos pensamentos, por falta de domínio próprio, Davi cedeu à tentação que o naufragou no pecado e o fez pagar as consequências pelo resto da sua vida. Era a época em que os reis saíam para a guerra. No entanto, ele passeava no terraço de sua casa real. Seu pensamento vagava distante em busca de algo que satisfizesse o seu ego. Repentinamente, deparou-se com uma cena que o devorou como uma labareda de fogo. A consumir algo inflamável, uma mulher banhava-se nua no quintal de sua casa. A chama da sua sensualidade acendeu o desejo incontido no coração do rei de Israel, de possuí-la. Quando percebeu o que fizera, já era tarde demais. Havia se deitado com ela, tinha ordenado a morte de seu marido. Tudo isso aconteceu por falta de autocontrole do pensamento, que o levou a cometer aquela loucura. Lê essa história lá em 2 Samuel 11, do verso 1 ao verso 4. Resumindo esse espaço, Davi, ele era para estar na guerra, não estava, passeando no terraço, tinha dormido até tarde e saiu para passear. E olhou de cima e viu uma mulher nua se banhando, correto? Vê-la não seria problema se fosse acidentalmente. O que Davi deveria fazer logo após? Retirar os seus olhos, ter controle sobre a visão que ele teve sobre aquilo que veio na sua mente, mas ele não teve freio em seus pensamentos, antes deixou a concupiscência, o desejo desenfreado falar mais alto, né? Então, eis aí a importância, e a vida de Davi, a partir daquele instante, virou uma situação sem controle. Ele pagou um alto preço por essa situação de não ter controlado-se a si mesmo. O crente deve sempre ocupar-se com coisas boas. É a melhor terapia ler a Bíblia, cantar hinos evangélicos, visitar os novos convertidos, desviados, enfermos. A palavra de Deus também nos recomenda que devemos fugir da aparência do mal. Leia lá em 1 Tessalonicenses 5:22. Só assim venceremos as tentações e manteremos a nossa sobriedade. Onde você estiver, no trabalho, na igreja, no ônibus, etc., pense nas coisas celestiais e viva como Jesus, vitoriosamente. Vamos lá, fechar o discipulado. O fruto do Espírito não é produzido na vida de alguém que vive de qualquer maneira. O cristão precisa dedicar-se à oração, ao estudo da palavra de Deus e passar por várias provas para alcançar o seu crescimento espiritual. Ao analisar uma por uma as virtudes produzidas pelo Espírito, você chega à sublime conclusão que há um preço a ser pago.
para alcançá-lo, mas alegria imensurável e lhe sustenta até a sua partida ao encontro de Cristo. Ou seja, o que o autor nos transmite aqui é que esse fruto, né, que é exposto aqui, ele não é produzido de forma imediata. Nós somos submetidos muitas vezes a testes, a provações, para que ele seja manifesto da melhor forma na nossa vida. E que Deus nos dê graça que o fruto do Espírito permaneça na nossa vida até a nossa partida daqui da terra, ou seja, até a morte, ou até mesmo até o encontro com Cristo no arrebatamento. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Possivelmente inscreva-se no canal, né, para que você receba mais notificações periodicamente, tá? Nós estamos ali na rua Érico Cipriano Freire, número 180, bairro Sinara, aqui na cidade dos Lagos, Boa Esperança, Minas Gerais. Referência para você chegar lá, Mariquinha Gomes, Avenida Mariquinha Gomes, Corpal, segunda esquina do seu lado direito. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus agracie e dê paz.